O que você está vendo agora é a primeira filmagem de um Papa. Antes disso, nunca tivemos um vídeo. É a primeira vez que um Papa aparece de forma filmada para o mundo. Imagine um cargo que existe há quase 2000 anos. Um cargo que viu impérios nascerem e caírem, que mudou mapas e influenciou a vida de bilhões de pessoas. Parece coisa de livro de história. E estamos falando do Papa, o chefe da Igreja Católica. A gente sabe que ele mora no Vaticano, usa branco e é super importante. Mas a verdade é que o título de Papa é muito mais maluco e cheio de histórias do que parece. Afinal, o que é o Papa? Ele não é apenas o bispo de Roma. Para os católicos, ele é o sucessor direto do apóstolo Pedro, a rocha sobre a qual Jesus fundou a igreja. Ele tem o poder de falar em nome de Deus. E a tradição diz que ele carrega as chaves do reino dos céus, uma responsabilidade que moldou a política, a cultura e a fé do mundo por mais de 2000 anos. E é por isso que hoje vamos ver algumas curiosidades de tirar o fôlego sobre os papas. Desde o pontificado mais rápido da história até papa que julgou o cadáver. O que você está vendo agora é a primeira filmagem de um papa. Antes disso, nunca tivemos um vídeo. É a primeira vez que um papa aparece de forma filmada para o mundo. Estamos falando de Papa Leão XIII. E o ano era 1896. Logo depois que o cinema foi inventado pelos irmãos Lumière, o mundo estava enlouquecendo com essa nova tecnologia. E o Papa decidiu que o Vaticano não podia ficar de fora. Leão XIII já era um senhor de idade, na casa dos 80, e ele era super moderno para a época. Ele amava ser fotografado, e agora com a inteligência artificial, a gente consegue melhorar a qualidade da filmagem. Muito legal ver os detalhes dessa gravação e acompanhar como eram as pessoas antigamente, os veículos e os costumes. Mas se Leão XIII foi o Papa que viveu muito tempo para ser filmado, o próximo que vamos conhecer foi o que teve o trabalho mais rápido da história. Você tem ideia de quanto tempo durou o pontificado mais curto de todos os tempos? Papa Urbano VII, o pontificado mais rápido da história. Você já ouviu falar de um Papa que governou por menos de 2 semanas? Pois é. Esse foi o caso de Urbano VII, que entrou para a história com um pontificado mais curto já registrado. Apenas 13 dias. Ele foi eleito em 15 de setembro de 1590, mas faleceu em 27 de setembro, antes mesmo de ser coroado oficialmente. Urbano VII mal teve tempo de assumir as funções como chefe da igreja, e seu pontificado ficou marcado justamente pela rapidez com que terminou. A causa da morte foi uma epidemia de malária que assolava Roma na época, e sua partida precoce deixou o trono de São Pedro novamente vago em pouquíssimos dias. O curioso é que, apesar do tempo curtíssimo, ele ainda é lembrado por um detalhe. Urbano VII foi o primeiro papa da história a proibir o uso do tabaco dentro das igrejas, algo que na época era uma novidade trazida do Novo Mundo. Você acreditaria se eu dissesse que um papa já mandou julgar um cadáver? Pois é. No século IX, em Roma, aconteceu uma das cenas mais bizarras da história da igreja. O Papa Estevão VI, tomado por ódio contra seu antecessor, Formoso, ordenou que o corpo dele fosse desenterrado meses depois da morte. O cadáver foi vestido com as roupas papais, colocado em um trono. E ali, diante de todos, começou um julgamento. Um diácono foi obrigado a responder em nome do morto. E as perguntas eram absurdas. Por que você usurpou o papado? A resposta forçada foi: porque eu era o demônio. No fim, o corpo de Formoso foi declarado culpado. Rasgaram suas vestes, cortaram seus dedos usados para abençoar e o jogaram no rio Tibre. Mas a história não terminou aí. O povo ficou revoltado. E meses depois, Estevão VI acabou preso e enforcado. Esse episódio ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver, um dos capítulos mais sombrios da história papal. Você sabia que a Igreja Católica já teve um papa que nunca chegou a ser padre? Parece impossível, mas aconteceu no século X, com o Papa Leão VIII.
A história começa em um período confuso da Idade Média, quando papas eram eleitos sob forte influência dos imperadores germânicos. Em 963, o imperador Otto pressionou para que Leão VIII fosse colocado no trono de São Pedro. Só tinha um detalhe: Leão nunca tinha sido ordenado sacerdote. Para que sua eleição fosse válida, fizeram tudo às pressas. Primeiro ordenaram ele diácono, depois padre. E no mesmo dia ele já foi consagrado papa. Mas esse pontificado meteórico não durou muito. Seu papado foi marcado por disputas políticas e pela rejeição popular. Muitos viam em Leão VIII apenas um fantoche do imperador. O conclave que durou 3 anos. Em 1268 existiu uma eleição papal que demorou quase 3 anos para terminar? Pois é, entre 1268 e 1271, a Igreja viveu o conclave mais longo da história. Tudo começou quando o Papa Clemente IV morreu, e os cardeais não conseguiam chegar a um acordo sobre quem seria o sucessor. A disputa foi tão intensa que o trono de São Pedro ficou vago por inacreditáveis 3 anos. Finalmente, em 1271, foi eleito o Papa Gregório X, encerrando o conclave mais longo e caótico da história da Igreja. Onde os papas estão enterrados? Você sabia que a cidade de Roma é praticamente um imenso cemitério papal? Pois é, ao longo de quase 2000 anos de história, mais de 150 papas foram enterrados na capital da Igreja. O lugar mais impressionante é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ali, nas chamadas Grutas Vaticanas, estão os túmulos de mais de 90 papas, incluindo gigantes como João Paulo II e Bento XVI. Quando pensamos em papas, a primeira imagem que vem à mente é a de homens vivendo em celibato. Mas o mais controverso de todos, Alexandre VI, da poderosa família Borgia, quebrou esse estereótipo de forma escandalosa. Ele, antes mesmo de se tornar papa, manteve relações e teve filhos. Com a sua amante Vanasa, ele reconheceu publicamente 4: Juan, Cesare, Jofré e Lucrécia. E o mais chocante é que ele nunca tentou esconder isso. Na época, todo mundo sabia que Alexandre VI tinha filhos, e não eram poucos. Ele fazia questão de dar cargos, terras e poder para eles, como se fosse uma dinastia real dentro da própria igreja. Pouca gente sabe, mas dentro da Capela Sistina existe um lugar chamado Sala das Lágrimas. Esse é o espaço secreto onde o Papa recém-eleito se retira logo após a famosa frase Habemus Papam. É ali que ele veste pela primeira vez as roupas papais diante de um espelho. O nome curioso vem de uma tradição. Muitos papas, ao se verem diante da responsabilidade gigantesca de comandar mais de 1 bilhão de fiéis, simplesmente choram. A Sala das Lágrimas é um dos cantos mais misteriosos do Vaticano. Um espaço pequeno, reservado, mas carregado de emoção, onde a alegria da eleição se mistura com o peso de um fardo espiritual e histórico. Um detalhe quase secreto que mostra que, mesmo entre papas, existem momentos de fragilidade humana. E antes de eu ir, quero te deixar uma dica. Existe um vídeo incrível que mostra todos os papas da história e o ano de cada pontificado, desde São Pedro até os mais recentes. Vale muito a pena assistir, porque você vai ver como cada papa marcou sua época, alguns reinando por pouquíssimo tempo, e outros por décadas inteiras. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado.